Na Europa, cria do Ninho no Real Madrid, Landim quer SAF no mais querido, novo titular na área e pós-jogo de Flamengo 1, Amazonas 0 no Maracanã. Fala aí, Urubuzada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Mengão. Tô chegando nesse sábado com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Antes de começar o nosso vídeo, eu queria pedir a você, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, aproveita para compartilhar os nossos vídeos com seus amigos rubro-negros e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso mais querido. E o começo, como sempre, é com o pós-jogo. E um pós-jogo meio desanimante, meio desanimado para a torcida do Flamengo. Rubro-negro 1, Amazonas 0 pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. Jogo que aconteceu no Maracanã na última quarta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalho, às 21h30. O gol do Flamengo foi marcado por Pedro, desencantou, depois de 3 jogos, não marcando gol. Aos 20 minutos do primeiro tempo, num cruzamento de almanaque do Vinha. A escalação, o Tite poupando alguns jogadores, inclusive o goleiro Rossi. No gol veio o Matheus Cunha, Varela na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga e Vinha pela esquerda, poupando o Ayrton. Alan, Gerson e De La Cruz no meio de campo, com os desfalques de Arrascaeta e Pulgar. E no ataque, Bruno Henrique numa ponta, Pedro como centroavante e na outra o Lohan, o nosso cria. A novidade no time do Flamengo, os desfalques para o time, o Everton Cebolinha em recuperação de lesão na panturrilha direita, o Arrascaeta confirmado com lesão na posterior da coxa direita e o Eric Pulgar com entorse no tornozelo esquerdo. Os destaques, a atuação do Flamengo, retranqueira. O Tite coloca o time para trás, fica dando passe ali na zaga e não sobe pro ataque. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as finalizações. O Flamengo virou um time que joga atrás, não na frente, como era de se esperar. O Flamengo, pela sua história, foi muito ofensivo, muito marcador de gol, muito campeão. E para ser campeão, precisa marcar gol. Então, uma atuação muito fraca do Flamengo no jogo. Jogo que inclusive foi feio, chato e ruim. Tá virando um padrão do Flamengo e do Tite esses jogos chatos para assistir com o Flamengo. Por que jogo chato, feio e ruim? Porque fica só na defesa, não vai pro ataque. O Flamengo não finaliza. Então precisa melhorar isso. O Tite não precisa colocar todo mundo na retranca, todo mundo na zaga, para ficar dando passe por ali. O Amazonas se fechou todo e conseguiram o objetivo deles, que era perder de pouco no Maracanã, para no jogo da volta agora, talvez, quem sabe, ganhar do Flamengo e conseguir a classificação. A famosa frase, venceu, mas não convenceu. A torcida queria mais gols dos jogadores também, claro. Uma melhor atuação a torcida queria. Mais gols a torcida queria. Até por causa disso, a atuação do Flamengo é fraca e a atuação do Pedro também é fraca. Uma ruim atuação do camisa 9 do centroavante do Mengão na partida. Mesmo que marcou o gol, vem numa sequência ruim. E isso inclui o time todo, não só o Pedro tá ruim. Todo mundo tá ruim, porque o jeito que o Flamengo tá jogando não tá dando certo. Esse padrão não é o Flamengo. O Flamengo é ofensivo, criativo. E desse jeito o Tite tá fazendo um time de retranqueiro, vamos falar a verdade. Ainda falando, agora mudar para um tema um pouco mais feliz, a estreia do Gabigol, que ele jogou na partida depois daquele efeito suspensivo que ele conseguiu da suspensão por 2 anos do futebol por tentativa de fraude no exame antidoping. Ele foi ovacionado pela torcida quando entrou no campo e jogou por volta de 30 minutos a partida, que foi um tempo divulgado antes do duelo que ele poderia jogar. Devido aos seus treinamentos em casa durante a sua ausência, a parte física dele estava boa, só que ele estava sem ritmo de jogo. Então por isso ele só poderia jogar 30 minutos. Mais um jogaço, um bom jogo do nosso cria Lohan, um dos únicos com raça, com vontade,
que dava finalizações e chutes ao gol. O Flamengo tá difícil agora. Quem diria que um dia a gente ia falar isso? O Flamengo, além de não marcar gols, não tá chutando no gol. E o Lohan foi um dos poucos que fez isso. Isso porque o Flamengo não chutou, não finalizou, principalmente no gol. Uma estatística que trouxe o portal SofaScore, nos últimos 4 jogos, o Flamengo chutou apenas 10 vezes no gol. Contra o Botafogo, chutou 0. Contra o Palmeiras, 3. O Bolívar também 3. E nesse último jogo, 4 vezes o Flamengo chutou no gol adversário. E aí mesmo com um jogo ruim e feio, o Flamengo vai com uma pequena vantagem para o jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024, diante do Amazonas, na Arena da Amazônia, que vai ser lá em Manaus. Esse segundo jogo vai ser no dia 22 de maio, já tem data marcada, às 9h30 da noite, nesse estádio da Arena da Amazônia. E aí, com esse resultado de 1-0 no Maracanã, o Flamengo vai com a vantagem do empate, vai para a Amazônia, né, tentar empatar o duelo. Para se classificar para as oitavas da competição, o clube manauara, o Amazonas, vai precisar vencer o mais querido por 1 gol de diferença para o confronto, para o duelo e para as penalidades máximas. Ou então, vencer o rubro-negro por 2 gols para se classificar direto sem pênaltis. E vamos falar sobre a programação, porque antes de seguir viagem para São Paulo, né, o Flamengo treinou no Ninho do Urubu na manhã da última sexta-feira, dia 3. À tarde, a delegação viajou para Bragança Paulista, onde vai enfrentar o Bragantino hoje pelo Brasileirão. Visto que na terça-feira o rubro-negro joga novamente, né, desta vez contra o Palestino lá no Chile, em partida válida pela Libertadores, o Flamengo, a equipe rubro-negra, não vai voltar para o Rio de Janeiro depois da partida em São Paulo contra o Bragantino. Dessa forma, no domingo, no dia seguinte do jogo em Bragança Paulista, o mais querido vai treinar no CT do Corinthians e vai seguir viagem para Coquimbo, no Chile, onde vai pegar o Palestino. Então vai engatar a viagem de São Paulo junto com a do Chile, para depois da partida contra o Palestino, aí sim retornar ao Rio de Janeiro. E aí vamos falar sobre desfalques e relacionados, né? Porque o Vinha, que sentiu a coxa, a posterior da coxa, né, no fim de Flamengo 1, Amazonas 0, e o De La Cruz, que também sinalizou dores na panturrilha na partida, eles foram reavaliados na última quinta e também na última sexta-feira. Com isso, ficou definido que a dupla não preocupa para o jogo de hoje contra o Bragantino às 18h30 no estádio Nabi Abichedi. Então eles foram relacionados para a partida, viajaram junto com o elenco. O Arrascaeta e o Everton Cebolinha, também desfalques confirmados para o jogo de hoje, viajaram junto da equipe, junto do elenco, para o duelo em Bragança Paulista. Mas por que se eles não vão ser relacionados? Porque mesmo que eles não vão poder atuar nesse jogo, eles embarcaram junto com a equipe para participar do duelo contra o Palestino, visto que, como a gente disse, o Flamengo não vai voltar para o Rio de Janeiro depois da partida em São Paulo. Então eles viajaram, mesmo que eles não vão poder participar da partida desse sábado, de hoje, lá em São Paulo, mas eles vão poder participar da partida lá no Chile com o Palestino. E como não vai voltar para o Rio, vai engatar uma viagem na outra, eles viajaram junto da equipe para depois irem para o Chile. Vai lembrar que eles estão tratando as lesões na posterior da coxa e na panturrilha direita, respectivamente. E como a gente disse, só devem retornar contra o Palestino na próxima terça-feira pela Conmebol Libertadores. O meia ainda está realizando fisioterapia, enquanto ponta, o nosso atacante, o camisa 11, Everton Cebolinha, já iniciou o processo de transição. Então o camisa 11, o Everton, está um passo à frente do Arrascaeta, que também não fica muito atrás. Os dois devem retornar junto na terça-feira. Outra ausência certa contra a equipe paulista é o Eric Pulgar com problema no tornozelo esquerdo. O tempo estimado é de mais de 2 semanas para a recuperação. Por isso não viajou para Bragança com o Flamengo, visto que não vai poder atuar nem no jogo de hoje contra o Bragantino neste sábado e nem no jogo no Chile contra o Palestino, já que o tempo de recuperação leva mais do que o tempo de intervalo entre essas duas partidas. As informações foram divulgadas pelo portal GE. E que história é essa de SAF no Flamengo? Em entrevista ao GE, o presidente Rodolfo Landim deixou claro que é favorável à implementação
de uma SAF no Flamengo, mas em moldes diferentes das existentes no futebol brasileiro, como a do Vasco e a do Botafogo. Considera a criação de uma empresa no Flamengo para arrecadar dinheiro para a construção do estádio próprio. Esse é visto como o caminho ideal para não prejudicar o investimento no futebol. O mandatário rubro-negro citou como exemplo a SAF do Bayern de Munique, lá da Alemanha, que vendeu uma porcentagem do clube e conseguiu arrecadar bons valores para essa SAF. Então, sim, quer implementar uma SAF no Flamengo, mas de moldes diferentes das existentes no Brasileirão. E tem cria indo pro Real Madrid, hein? Depois de boas atuações com a camisa do Flamengo, a gente até elogiou ele aqui, o Lohan virou interesse, já vinha com interesse da Europa, e o Real Madrid da Espanha segue monitorando a joia rubro-negra. Segundo uma fonte ligada à diretoria do clube carioca, a equipe do Rio de Janeiro já foi comunicado que o staff do jogador está aguardando uma proposta forte dos espanhóis. Com multa altíssima, a tendência é que o mais querido aceite negociar o Lohan somente por mais de 35 milhões de euros. 35 milhões de euros por volta dos 200 milhões de reais. A intenção é de que Lohan possa jogar mais um pouco no Flamengo antes de ser negociado, mas o interesse da Europa é real. As informações foram divulgadas pelo jornalista Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. E tá de saída, rapaz! Os agentes do Wesley, do lateral direito, devem apresentar ao Flamengo uma proposta boa pelo jogador de um clube da Europa para sair do mais querido no meio do ano, na janela de junho e julho. Sem revelar a equipe, a fonte deixou claro que a proposta chegará e que será boa para o Mengão. Vale ressaltar que o lateral, o jogador Wesley, que vem sendo criticado pelos torcedores por suas ruins atuações, tem contrato com o rubro-negro até dezembro de 2025 e vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro time do mundo a partir do meio do ano. As informações também foram divulgadas pelo jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro. Novo titular na área, no gol, para falar a verdade, né? O Tite vai manter o Matheus Cunha como goleiro titular do Flamengo, mas calma, só em jogos da Copa do Brasil de 2024. Revelado no clube, o arqueiro de 22 anos voltou a jogar depois de quase 3 meses e foi titular na última quarta-feira, dia 1º de maio, contra o Amazonas no Maracanã, na estreia rubro-negra na Copa, quando foi pouco acionado. No jogo da volta na Arena da Amazônia, em Manaus, vai ser novamente o titular no gol do mais querido. Como a posição de goleiro não é comum rodar, né, por causa de desgaste físico, a comissão técnica do Flamengo vai dar sequência a Matheus nos jogos da Copa do Brasil, enquanto o titular Rossi continuará jogando o Brasileirão e a Libertadores. Vale lembrar que o jogador é muito elogiado internamente nos bastidores do Ninho do Urubu. Essas informações foram divulgadas pelo portal GE. E hoje tem Mengão, Bragantino e Flamengo pela 5ª rodada do Brasileirão 2024. Um jogaço no Nabi Abichedi, estádio Nabi Abichedi lá em São Paulo. Neste sábado, dia 4 de maio, às 18h30, a transmissão vai ser somente do Premier, na TV fechada. E agora vamos para a provável escalação do clube. Umas informações que eu tenho para trazer para vocês, né? O Varela, ele reclamou de dores musculares antes do jogo contra o Amazonas. Por isso, ele vai ficar de fora da equipe titular, mas está relacionado para o jogo de hoje. O Fabrício Bruno, também relacionado, vai ser poupado pelo técnico por sua sequência de jogos. Então vai ser poupado o Fabrício Bruno, camisa 15 do Rubro Negro. Pela primeira vez, o Tite vai abrir mão dos pontas e jogar no 4-4-2 com Pedro e Bruno Henrique no ataque. Além disso, o técnico vai seguir a rodagem do elenco e vai poupar outras peças da equipe de olho já no jogo da próxima terça-feira contra o Palestino no Chile.
Assim como a gente disse, o Fabrício Bruno e o Varela vão ser substituídos pelo Léo Ortiz, fazendo a dupla Leléo na zaga, e o Wesley na lateral direita, substituindo Varela. Assim, a provável escalação tem Rossi no gol, voltando depois do Matheus Cunha titular, Wesley na direita, Ayrton Lucas na esquerda, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alan e Igor Jesus na volância, Gerson e De La Cruz um pouco mais adiantados no 4-4-2, Bruno Henrique e Pedro, os dois atacantes da equipe do Flamengo, os dois centroavantes, vamos dizer, já que agora o Tite abriu mão dos pontas na partida de hoje contra o Bragantino. Os desfalques do Cebolinha em recuperação de lesão na panturrilha direita, o Arrascaeta com lesão na posterior da coxa direita e o Eric Pulgar com entorse no tornozelo esquerdo. Os pendurados da equipe, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. A arbitragem do jogo. O árbitro vai ser o Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais, FIFA. O assistente 1, Guilherme Dias Camilo, também de Minas Gerais, da FIFA. O assistente 2, Celso Luiz da Silva, de Minas Gerais. O quarto árbitro, Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco, também quarto árbitro, FIFA. O VAR de Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, VAR FIFA. Então essa é a arbitragem para o jogo divulgada pela CBF e a provável escalação foi divulgada pelo Vene Casagrande e pelo portal GE. Então, Urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Mengão nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Também aproveita para seguir o nosso Instagram, onde você confere perguntas, enquetes e recebe as informações do Mengão 24 horas por dia. Hoje tem Flamengo, 18h30, Bragantino e Mengão, no estádio Nabi Abichedi, pelo Brasileirão. Tite tentando recolocar o Flamengo nos trilhos das vitórias. Um ótimo fim de semana para você, para sua família, um bom jogo pra gente hoje e até a próxima. Valeu!